Aqui no EliteCast, a gente está com um time super especial, né? Hoje aqui no EliteCast, a gente está com um time super especial, 3 mulheres maravilhosas, a Pilar Corel, a Dominique Bertolucci e a Núbia Maurelli. Elas são responsáveis pelo Performance Club, que é um projeto super interessante que a gente vai conseguir conhecer um pouquinho mais agora. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Tudo bem? Então, Kelly, a gente estava conversando lá fora, né? E a gente estava bastante curiosa para perguntar às meninas como que o Performance Club surgiu. Isso aí, meninas. Me conta um pouquinho pra gente como é que surgiu o Performance Club, como foi a inspiração de vocês para começar esse movimento de mulheres que vocês fizeram agora. Bom, o Performance Club ele surgiu na união minha e da Pilar primeiro. Nós duas já mentoras de mulheres, cada uma num nicho específico. E quando a gente se conheceu no Mastermind, nós entendemos que as nossas habilidades elas deveriam ser unidas. Porque quando mulheres unem habilidades, a gente consegue trabalhar com mais força e tração. Então o Performance Club ele começou de uma sementinha da união de duas habilidades, né, minha e da Pilar. E foi bem bacana porque nós tínhamos uma dor bem profunda. Nós, nesse Mastermind que eu e a Dom nos conhecemos, a gente tinha 3 encontros anuais apenas. E a gente acreditava que mulheres precisavam de mais tempo juntas, de mais disciplina e constância para realmente chegar no resultado. Então, quando nós criamos o Performance, nós entendemos que nós precisávamos colocar vários encontros no mês. Então, hoje o Performance Club ele tem pelo menos 2 encontros no mês, de forma online e também presencial, para que elas pudessem ter um resultado ali. E esse acompanhamento é durante um ano, né? E aí, nessa jornada, quando começou o nosso grupo a vir começar a atração, nós conhecemos a Núbia. Exatamente. Que tem outra habilidade. Então, isso que é bem, bem interessante. Quando eu tive a oportunidade de conhecer a Dominique e a Pilar, eu disse, é com elas que eu quero estar. Porque quando eu me descobri mentora, me apaixonei pelo processo de ensinar, de estar com mulheres, de ver o crescimento das mulheres, eu sempre tive algo muito forte. Sozinha é difícil, é um pouco mais difícil conduzir um grupo grande de mulheres. E quando eu conheci a Dominique e a Pilar, eu disse, é com elas que eu quero estar. E assim nasceu a tríade, né? Assim. Então, pelo que eu entendi, vocês participavam de uma Mastermind. E essa Mastermind, claro, trazia muitos frutos para vocês, muitos resultados. Vocês viam o valor disso, mas vocês entenderam que existia um modelo que precisava ser colocado em prática, precisava vir para o mercado, que pudesse facilitar mais, principalmente pelo fato de vocês terem mais encontros com essas mulheres, de estarem mais próximas, que vocês tivessem um processo mais contínuo de aprendizado e de desenvolvimento de skills com elas, é isso? Exatamente. Um dos grandes diferenciais que eu posso falar que o Performance tem é que a gente une 2 coisas: implementação na prática e muita experiência de alto valor. E para que isso realmente aumente, eleve o merecimento dessa mulher e o resultado dentro de performance e posicionamento, nós precisamos tracionar isso, trazer constância no atendimento e na experiência dela. E aí foi esse modelo de negócio que a gente conseguiu realmente realizar. E hoje o Performance tem o quê? Um ano e meio. Um ano e meio. Ele ainda é um bebê. Um bebê, mas é um bebê que está sendo muito bem gerado e cuidado. E algo bem interessante do Performance Club é porque mulheres são diferentes de homens. Então, os homens às vezes são muito práticos, né? Eles se encontram 3 vezes no ano e tá tudo bem. Mulher tem um olhar um pouquinho diferenciado, né? Tem esse olhar da nutrição, do cuidado, do pertencimento. E nós, como mulheres muito bem desenvolvidas mentalmente, a gente traz a força. Não existe uma comparação. Existe uma união para esse processo de crescimento. Então, foi exatamente por isso que o Performance Club foi criado e foi nichado
para o público feminino, né? Porque a mulher, ela tem o seu espaço. A mulher moderna, principalmente, que é essa mulher bem resolvida, para frente, que tem seu negócio, ela precisa de um ambiente seguro para voltar. Porque às vezes, mesmo voltando para casa, talvez ela não tenha aquele entendimento do seu companheiro, né? De repente ele está num ritmo e não entende as necessidades dela. E o Performance Club é esse ambiente de acolhimento, de nutrição, onde a gente prepara ela para ela se tornar uma potência no mercado. Tá, a gente tava conversando lá fora antes da gente começar a gravar, e aí as meninas me disseram que cada uma delas tem uma especialidade, né? E eu queria entrar um pouquinho nessa questão das especialidades. A Pilar, especialista em posicionamento de high ticket, não é isso? Exatamente. Me fala um pouquinho mais, como que isso se encaixa dentro do produto de vocês, né? De que forma vocês trabalham isso? Vocês só trabalham com high ticket, ou vocês pegam de repente um negócio e preparam esse negócio para que eles se tornem high ticket? Total. O high ticket, para mim, gente, é interessante a gente até falar nisso, né? O high ticket é muito diferente de ostentação. Não é sobre ostentar, é sobre gerar uma experiência única, gerar uma experiência de alto valor para esse cliente. Então, todo negócio ele pode virar um negócio high ticket, desde que a gente comece a trabalhar o posicionamento de autoridade, uma coisa chamada comunicação de influência e a experiência desse cliente. O cliente high ticket ele não compra um produto e serviço, ele compra quem está por trás desse produto e serviço. Ele compra suas histórias, ele compra os seus valores, aquilo que realmente você vai transmitir. Então, a gente pega e lapida esse diamante para que ele possa ficar muito mais reluzente. Então, qualquer produto ele pode se virar um high ticket. A gente pode ter uma caneta e ela pode se transformar, por exemplo, numa Mont Blanc, né? Então, a gente precisa lapidar esse produto. Eu sou especialista nisso há 22 anos. Então, eu comecei na aviação, que foi a minha escola do alto valor, né? Eu fui comissária de voo por um tempo, algumas pessoas até nem sabem disso, e logo depois eu fui para a área de treinamento. Então, eu criei a parte do posicionamento de grandes empresas e grandes multinacionais. E aí depois eu peguei essa minha expertise e joguei dentro do Performance junto com a Dominique e com a Núbia. Então hoje a gente consegue gerar uma comunicação para que essa mulher seja percebida com alto valor no mercado. Então esse é o meu trabalho, criar uma comunicação de influência onde o cliente ele entenda que o seu produto, o seu serviço vale muito mais. Porque infelizmente tem muita gente com menos conhecimento que nós, que às vezes vão ganhar mais. Sim. Então como que eu transformo isso? Gerando uma experiência de alto valor e percepção de autoridade. Normalmente, o que você trabalha nessa mulher? Porque as pessoas ficam curiosas, Sim, né? Tipo, se a gente fala em Dubai, por exemplo, a Kelly pode dizer, ela mora aqui também, a gente vive num lugar onde tudo é muito brilhoso, tudo é muito cheio de luxo, tudo é muito cheio. E no final das contas, todo mundo quer estar nesse universo do luxo, todo mundo quer dizer que está nesse universo do luxo, mas poucas pessoas de fato estão. Né? Então, assim, e as pessoas quando elas pensam, ok, como que eu posso entrar nisso? Como que eu posso me posicionar dessa forma? Elas às vezes não têm noção. Então, o que vocês trabalham nessa mulher especificamente para que ela consiga alcançar esse patamar? A gente sabe que não é só imagem. Claro que A não. gente sabe que tem uma experiência de produto por trás, a gente sabe que tem toda uma série de atributos que você tem que trabalhar ali para que ela seja percebida daquela forma, né? Inclusive internamente. Correto. Perfeitamente. É exatamente isso. A primeira coisa é a reprogramação dessa autoimagem. Então, muitas vezes, a mulher ela tem uma imagem distorcida de quem ela é. E faz parte do processo, por tudo que a gente já viveu, pelas crenças, né, que a gente enraizadas no nosso inconsciente, desde a nossa infância. Então, eu falo que não é ressignificar, é você reprogramar algo, eliminar aquela visão distorcida de dentro para fora. Ninguém consegue vender high tickets sem ainda se enxergar como uma isca barata. Então, a Pilar, a Dom e a Núbia pode fazer a melhor estratégia, mas se você não se enxergar grande, as pessoas não vão te enxergar assim. Então, a primeira coisa é a lapidação interna, é reprogramar algo que está distorcido, uma lente que está desfocada, que você vai precisar colocar ela no ângulo correto. E aí isso eu entendo como base de comportamento. Todos nós temos comportamentos e a gente só tem 4. Se você domina os 4 comportamentos, você consegue equilibrar, harmonizar isso dentro de você. Então a gente vai trabalhando a parte do comportamento, essa visão distorcida, e aí sim, quando a gente entrega a comunicação de influência, ela está pronta para abrir a boca e realmente dar voz àquilo que está dentro dela. E, meninas, deixa eu perguntar pra vocês. Esse é o segundo ano que você está aqui. Eu não sei se vocês lembram que eu fui no primeiro encontro de vocês. Ano passado? Ano passado, acho que foi o primeiro
primeiro encontro, né? É. E aí agora vocês pretendem fazer novos encontros aqui? Como é que vocês têm isso? Bom, depois a gente vai falar um pouquinho sobre performance. E performance é você ter constância, é você fazer mais de uma vez. Então a gente está na segunda edição do Elite da Performance e está sendo muito gostoso. E sim, nós vamos fazer a próxima edição, né, o 3.0 aqui em Dubai o ano que vem. Então assim, a nossa agenda... Estaremos Já vamos juntas. subir. A nossa agenda, Já vamos deixar a nossa reservado. agenda, ela tá vindo para cá, o nosso projeto ele tá crescendo, então estaremos juntas com certeza Olha ano que aí. vem. E vem de encontro ao que a Pilar comentou, né? Quando você tem essa percepção do que Dubai entrega, o quanto o ser humano pode ir além, isso já começa a mudar, já começa o trabalho do performance, porque já começa a mudar internamente. Verdade. Aqui, Perfeito. a mentalidade muda completamente. A Dominique domina muito essa questão lá atrás, inclusive fez comigo essa questão. Mudar completamente a mentalidade. Gente, é possível. Porque as pessoas hoje acabam vivendo num mundo, o ambiente acaba limitando muito as mulheres. E uma das experiências dentro do performance é a ambiência. Porque o ambiente, ele muda tudo. Muda todo o jogo. Não, e às vezes eu acho que quando você se desafia a fazer alguma coisa num outro país, uma outra cultura, com outro idioma, faz com que você se desafie. O fato de você se desafiar internamente provoca uma mudança também que reflete nos negócios, né? Eu acho que a mulher tem muito disso, né? A gente coloca muito da nossa alma, de quem a gente é, da nossa personalidade nos negócios. E é através do desafio que a gente descobre realmente a nossa força, né? É, A exatamente. capacidade que a mulher, ser humano em si, tem de fazer algo realmente extraordinário, algo inovador. Se não se desafiar, Você não sabe, você não descobre às vezes, né? Coisas que você nem imagina. Exatamente. Vamos falar de performance então? Vamos. O que é performance? Performance não quer dizer que você tenha que fazer cada vez mais. Performance é foco, clareza e atitude. Então, ter performance é quando você tem clareza primeiro de onde você vai. Né? Quando você tem clareza, você consegue tracionar uma rota. E essa rota ela tem que ser insistida diversas vezes até dar certo. Por quê? Porque aí é que está o grande desafio, principalmente no universo feminino. Primeiro, a mulher ela tem diversas funções na vida, né? Antes fosse a gente ter só o nosso trabalho. Não, nós somos mães, né? Nós temos nossas famílias. E isso faz com que a mente da mulher, às vezes, traga um processo um pouco de dificuldade para onde eu vou, o que eu devo fazer. Então, performance, primeiro ponto é ajustar a clareza do que você quer para a sua vida, aonde você quer chegar. Depois que a gente tem clareza sobre isso, a gente ajusta o quê? O foco. É isso? Então, foco significa eu vou fazer uma coisa só até essa coisa dar certo. É que nem emagrecimento. Eu vou na academia todos os dias até dar certo. E depois, né, desse foco é a constância, é fazer todos os dias. Porque a performance ela é construída diariamente. Um atleta de alto rendimento, ele trabalha diversas vezes da mesma maneira, até ele de fato se tornar especialista. Porque os maiores especialistas são especialistas em repetição. Então, a performance feminina é isso, é ela entender para onde, qual é o jogo que ela quer jogar. Elas vão jogar o jogo high ticket, então o que você precisa ter clareza e foco para que realmente isso aconteça na sua vida. Porque o performance ele não é um simples treinamento, ele é de fato a execução. E a execução ela precisa que essa jornada seja conduzida da melhor forma para de fato você ter o quê? Resultado. Porque o que muda o jogo? É você ter resultado. Porque quando eu tenho resultado, eu não preciso falar. Eu simplesmente apresento para você o resultado. Uma frase que eu gosto muito de dizer é o seguinte: o de repente leva muito tempo para acontecer. Sim, isso é verdade. Então, E as pessoas não veem isso, não né? veem. É. Né? Então, o meu trabalho dentro do nosso grupo é ajustar a clareza delas e mostrar como que isso tem que ser tracionado até a coisa acontecer. Porque não é você vir uma vez e achar que vai acontecer. Primeiro, o resultado ele não depende só das mentoras, ele depende de cada uma das mulheres. Então, esse resultado eu vou potencializar para que ele saia de fato de dentro de você e você realmente apresente isso para o mundo. Então, performance é isso, é você aumentar seu resultado através da clareza, do foco e da constância. E o que você diria para as mulheres que têm medo, que não confia? Tipo assim, eu tenho medo, tava conversando com a Núbia, eu sinto meio assim, pacada. O que você diria
Pra mim, vamos supor. O medo, ele vai acontecer na sua vida. O que a gente vai? A gente vai compreender esse processo do medo para a gente poder ir eliminando ele. Eu não estou dizendo que você não tem que ter medo, eu também tive medo. Primeira vez que a gente fez um evento internacional, existe um medo, mas é superar o medo, apesar disso. Né? É você ir encarar. Só que o que é mais legal? Como é que você vai sair dessa zona de medo? Quando você tem apoio. Sozinha, provavelmente você não vai. A gente fica perdido. Vou te dar um exemplo de ontem. A gente estava no Parque da Ferrari. Eu tava com medo de ir naquela montanha-russa, mas eu tava cercada das meninas. Falei 2, 3 vezes pra lá, acho que eu vou sair, a fila tá muito grande. Acho que eu vou sair, Você a fila é tentando muito se grande. convencer. Tentando me convencer. Você tava na maior ou na mais rápida? Eu tava na maior. Na maior. Aí eu tava tentando convencer, lá me convencer, porque eu tava me enrolando, me convencer. Só que o que foi interessante? Eu tinha um apoio de mulheres. Eu tava outra, elas, não, mas agora que a gente tá aqui, elas começaram a colocar na minha mente uma capacidade para que eu superasse o medo. Aham. Então, o que eu vou te dizer? Provavelmente sozinha você não vai conseguir. Mas quando você tem apoio, você vai vendo a possibilidade de avançar. Esse é o grande diferencial do Performance Club. Exatamente, não existe um medo grande, um medo pequeno. Aconteceu agora, hoje comigo. Eu tava no quarto, a Pri não vai dar tempo. A Dor, minha pilar que vem, que dá tempo. Eu me superei. Peguei um táxi sozinha, vim. Eu fui porque, mas eu senti vontade, mas Era na mais fração confortável, né? de segundos, mais de 10 vezes. Não vou, não deu. Deus quis assim. E a gente ainda costuma botar a culpa em Deus. Deus quiser assim. Mas estou aqui. Então, eu tive amigas me incentivando, mulheres me impulsionando, porque vai que dá certo. Mas foi, igual você está falando, né? É uma ajudando a outra. Igual quando eu recebi o convite pra receber vocês aqui, porque foi um convite pra mim. E eu ficava assim, ai não sou capaz, não sou capaz. Aí eu falava, aí a Vanessa, não, Kelly, vai, que você vai conseguir. Aí eu falei, não, vamos então. Aí a gente tem que ter a força, você falou, e tem que ter uma ajuda da outra mesmo. É isso. E eu achei bem interessante também na tua palestra que você falou assim, eu vim da roça, sou doceira. Pra você, E né? eu achei a frase dela muito tocou em mim. Falei assim, gente, a gente não pode ter vergonha das raízes, a gente não pode ter vergonha do que a gente quer. Claro que não. Tem que ir pra frente. Existe uma metodologia quando uma mulher ingressa no clube, existe isso, tipo assim, um ano, ou a pessoa pode ingressar a qualquer momento, ou a partir do momento em que ela ingressa, se existe uma metodologia em que vocês vão passando por cada fase, cada especialidade de vocês, e esse atendimento é individual, depois em grupo, como que funciona o dia a dia mesmo dentro do clube? Sempre tem um método. Um método nada mais é que a forma que você faz para ter resultado. Então, todo mundo aqui tem método. E o clube tem uma metodologia de ingressão. Quando essa mulher entra, não importa o período, ela sempre vai ser muito bem recebida. Só que o que a gente tem, que é o grande diferencial, que eu vou pedir para a Pilar falar, é o nosso Café Mentoring. Essa cliente, quando ela entra, ela é acolhida por nós três num café exclusivo para a gente entender o momento de vida que ela está. Para que a gente consiga desenvolver. Não importa o mês que você entra no Performance Club, mas você tem esses 2 cafés. Pilar, eu quero que tu explique um pouquinho. É muito bacana, né? Porque nós entendemos que, por mais que a gente esteja trabalhando em grupo, a gente também tem um lado muito forte do individual, que é exatamente esse momento, para que a gente possa ajustar essa rota, aonde eu estou e aonde eu quero chegar, quem eu sou e quem eu quero me tornar. Então ali a gente faz uma coisa chamada storytelling, que é entender a história dessa mulher, a sua bagagem, aquilo que você viu na nuvem que te chamou a atenção. E essa comunicação de influência, ela vem da sua bagagem, de algo real. Isso não é inventado, mas é traduzido da melhor forma. Isso tem que ser individual, porque cada uma tem uma história. Então, nesse Café Mentoring, a gente lapida e a gente tira os elementos de autoridade baseados na sua história. Então, a gente começa a entender também o comportamento dessa mulher, para que a gente consiga trabalhar com ela a melhor forma dela gerar resultado. Então, se você tem um comportamento específico, nós, mentoras, temos que entender o seu comportamento para fazer você o quê? Startar, produzir. Porque cada comportamento tem uma forma de ser lidado com isso. E às vezes as pessoas acham que elas procrastinam. E não é a procrastinação. Muitas das vezes é o seu comportamento que está desajustado. Então, nesse Café Mentor, a gente tem 2 cafementos individuais, além de todo o acompanhamento por um ano em grupo. Você também tem os acompanhamentos individuais para que a gente possa lapidar isso. Então, é muito bacana. A gente consegue trazer algo muito diferenciado de acessibilidade a nós, ali, os mentores, de uma forma individual.
A gente falou que cada uma delas tem uma especialidade. Então agora a gente vai conversar um pouquinho com a Núbia. A Núbia é especialista em conexões que vendem, não é isso? Isso. Ok, me fala um pouquinho mais sobre isso. Eu, desde os meus 3 anos de idade, eu vivo o mundo das vendas. E venda, ela é relacionamento. Quando a pessoa entende que vender é se relacionar, porque independente do processo, do produto, do serviço, você sempre vai vender para pessoas. E eu escuto de muitos vendedores profissionais bem-sucedidos, eu não gosto de pessoas. As pessoas são difíceis, né? E foi algo que eu trouxe, porque o conexões que vende, porque se você não se conectar, você pode até vender a primeira vez, mas o relacionamento, a revenda, ela não vai acontecer. Você vai se tornar mais um no mercado. Então, muitas vezes, eu tenho um produto de excelência, mas eu compro o produto. Eu não compro quem está por trás, quem está vendendo. E eu quero, através da metodologia no performance, eu ensino as mulheres a vender através da conexão. Primeiro, vender quem elas são verdadeiramente. Aquele tem uma história linda. Aquele tem uma história maravilhosa de superação. E aqui no podcast, ela vende isso. Ela me vendeu isso numa conversa. Quando a gente fala essa questão de venda, é comprar a pessoa, a essência, quem ela é, para depois comprar o que ela faz ou o que ela vende. E eu sempre digo que, por mais que hoje em dia a gente tem inteligência artificial vendendo, trabalhando por trás de um smartphone, é sempre uma pessoa que está comprando. Você pode até comprar de robô, de especialista ali, mas sempre vai ter uma pessoa comprando o produto. Então, as pessoas têm que desenvolver a arte de se relacionar. E o relacionamento, ele nasce com a conexão. Você acha que as pessoas, você vê que as mulheres que estão no clube, acho que a gente estava conversando, não lembro quem foi que falou, não, por exemplo, uma médica ou um médico, às vezes ele é uma pessoa técnica, ele é uma pessoa muito boa numa determinada área, mas, principalmente se é de né, de ciências e tal, se não é de humanas, se a pessoa não é de humanas, e para desenvolver essa capacidade de venda, né, aí existe um paradigma com relação a vendas no mundo, né? Você tem aquela ideia de que vendedor é aquela pessoa chata que está querendo te empurrar alguma coisa, e as metodologias, né, de venda, hoje, principalmente, a forma como você vende mudou muito. Se a gente pensar 10 anos atrás, onde a gente não tinha rede social, digital, nada disso, talvez a gente estivesse lidando com aquele vendedor da Barça, né, com a Barça embaixo da barriga, mas hoje a venda fica completamente diferente, como vocês falaram. Como que é esse processo de trazer essas mulheres para se enxergarem como vendedoras e de uma forma positiva? Justamente por esse processo do vendedor da Barça debaixo do braço, gerou-se vamos dizer assim, um estereótipo. Isso, que vendedor, ele é vendedor, mas ser vendedor é lindo, porque tudo gira em torno da venda. Sim. Hoje o médico, ele vende o serviço dele, através do estudo, do investimento de tempo que ele fez de dinheiro. Então, ter essa percepção que todos nós somos vendedores, antes de sermos médicos, antes de ser arquiteto, antes de ser engenheiro, nós somos vendedores. Porque a gente vende o nosso serviço, a gente vende o nosso produto. Enxergar isso de uma maneira positiva. E né? Trazer isso. E é bem interessante que teve até um caso, porque como você levantou dos médicos, nós temos muitas médicas no nosso ecossistema. E aí, o que acontece? O médico, ele estuda, ele fica lá há anos, né? Só que ele não aprende o quê? A se vender. E aí, a Núbia deu uma aula na comunidade esses dias de venda. E ela botou um ponto muito interessante, a gente teve um case muito interessante de uma médica, porque as meninas, elas esperam o cliente chegar. Exatamente. E a Núbia disse não, a Núbia ensinou como ela se conectar com o cliente, para o cliente perceber o valor dela e vir. E em uma semana, essa médica, ortopedista, especialista em performance, com os pequenos passos que a Núbia deu, ela faturou R$50 mil. Me conta o que ela fez. Conta pra gente, né, amiga? Não é sobre o que a Núbia ensinou, é sobre o que ela colocou em prática. Porque muitas vezes a gente tem informação, só que a gente não tem ação, não tem atitude. Mas eu costumo dizer que o médico, ele fez o processo de
de curso, fez mestrado, abre um consultório maravilhoso, ele entra para dentro do consultório, ele espera o cliente vir. E eu costumo dizer que a loja que mais vende no mundo somos nós. Aonde eu estou, eu tenho a possibilidade de abrir a minha boca com uma comunicação de influência e vender o meu produto ou meu serviço. Então, se eu estou no elevador, eu consigo olhar no olho de uma pessoa, cumprimentar, ter a atitude de cumprimentá-la e, por que não falar, perguntar o que ela faz, automaticamente a resposta vai vir. O que você faz? Eu faço isso, eu quero uma oportunidade para te mostrar. Em questão de minutos, você consegue ter um cliente na tua frente e não é sobre mais um cliente, é sobre a transformação que ela vai fazer na vida daquela pessoa, com o trabalho dela, com o estudo dela. E quando eu trouxe essa visão, Núbia, mas eu não estou sendo invasiva? Não, você está sendo responsável. Porque se você não mostrar para as pessoas o que você faz, o teu trabalho de excelência, as pessoas não vão ter acesso a você. E se elas não tiverem acesso a você, você vai estar sendo irresponsável e negligente com a comunidade, com as pessoas ao teu redor. Eu tenho um produto maravilhoso, as pessoas têm que saber, mas como elas vão saber? Quando eu abro a minha boca e falo para elas quem eu sou, o que eu faço, de uma forma rápida, clara, objetiva, né? Estratégias. Ontem não, que dia que foi? Sexta-feira na tua palestra, eu também achei interessante de você pôr o ponto dos clientes que era frio, médio. Exatamente. E que era mesmo? Eu digo que nós temos 3 tipos de clientes. O contato, né? Que é o contato frio, aquele que eu não conheço. O contato morno, que é quando eu recebo uma indicação, né, de alguém, então eu consigo trabalhar bem essa indicação, buscando informações. E o contato quente, que é as pessoas que a gente conhece, se relaciona, né? Então existe formas de trabalhar cada um deles. Igual você falou lá que o contato quente é o mais difícil, É o mais né? difícil. É o que mais tem complicação pra gente conseguir. Mais tem objeção. Porque são pessoas que você conhece, Isso. você fica com... Ele coloca objeção. Não, eu não quero conhecer. Ele já te conhece, já sabe o que você faz. Se torna mais difícil você mostrar um profissionalismo ali na frente dele, né? Então, quando a gente se posiciona de forma realmente profissional, principalmente para o vendedor isso, porque por essa mentalidade, é um vendedor, ele quer me vender, gente, todo mundo, ou a gente está vendendo, ou a gente está comprando a todo momento. Em qual posição você quer estar? Para eu comprar bem, bastante, eu preciso vender muito, ou meu produto ou meu serviço. Então, é justamente isso. A intimidade muitas vezes faz com que a gente não seja tão profissional quanto deveria. Porque a pessoa te olha como somente um vendedor, ou ela quer me vender, ou é mais uma. Então, o posicionamento... Eu não sei se você tem essa mesma sensação, amiga, mas assim, aqui com a gente acontece muito, principalmente com relação a mulheres, aqui em Dubai, por conta da cultura. Então, por exemplo, quando a gente abriu o nosso negócio, a gente tentava, a gente começou a atingir muitos grupos, a participar de muitos grupos de mulheres. E a gente começou a perceber que essas mulheres, na verdade, pouquíssimas delas de fato traziam negócio ou tinham negócio. Elas eram casadas com homens com grandes negócios. Sim. Só que no momento em que a gente se posicionava como amiga dessa mulher, o cara, ele não queria saber. Não importa o que você está vendendo, não importa o que você faz, não importa como profissional. No momento em que você é amigo da mulher dele, você não passa da barreira, né? Não sei se vocês sentem que isso acontece também por lá com as clientes de vocês. Eu não entendi. Então, eles não gostam que as mulheres tenham amigas, é isso? Não, eles não levam você a sério, porque você é amiga da mulher. Entendi. Não, eu acho que é pela cultura, né? Verdade. A cultura é diferente. Né? Eu posso te dizer uma coisa? Eu acredito que isso é uma visão distorcida, tá? Quando você, mesmo sendo amiga, se você trouxer de uma forma um posicionamento e você trouxer uma comunicação de influência na hora que você estiver ofertando o seu produto ou serviço, isso vai ser entendido de uma outra forma. Porque é um cliente, quando a gente está, a Núbia está falando sobre a parte do cliente quente, né? O cliente quente, ele tem mais desafios para comprar. Isso é um fato. Mas se você traz um posicionamento, se você traz uma comunicação de influência, você vira essa visão distorcida. Então é tudo como você se comunica. Tudo é comunicação, né? E aí quando você muda a comunicação, você muda o resultado.
E vocês estavam falando pra gente, contando que vocês fazem um grande trabalho no digital também, não é isso? Eu quero dizer, pelo que a gente tá vendo, não é só no digital, obviamente, mas ele acaba sendo uma parte grande do processo, da metodologia de vocês, porque muitas dessas mulheres conseguem colocar uma vitrine no mercado, digamos assim, né? Como que essa questão do digital é trabalhada por vocês dentro do Performance Club? O que a gente fala? Eu venho do mundo digital, né? Em 2016 eu fiz um lançamento com meu marido e o nosso universo se tornou apenas digital. A gente parou de ter um produto físico e vendeu 100% no digital, com alguns milhões de seguidores, né? Enfim. E nesse processo do digital, eu entendi muito que o posicionamento no digital, ou ele vai te vender, ou ele vai fazer com que pessoas não te valorizem. E nesse processo, o que a gente analisa dentro do digital? Quando você não tem uma comunicação clara no digital e nem um posicionamento assertivo, as pessoas não te compram. E hoje em dia não é, né? Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, de forma digital, você pode alcançar muitas mulheres de várias cidades, de vários países. Então a gente faz uma lapidação no digital. A gente sempre faz uma análise do posicionamento digital, onde desde a bio, desde a escrita, ela comunica muito. Porque se a pessoa olhou o teu Instagram, leu a tua biografia e não entendeu o que ela faz, no cérebro dela, a resposta é não. Sempre que eu não entendo, o cérebro diz não. Então, a primeira coisa que a gente faz é trazer clareza na comunicação do posicionamento digital. Então, no Café Mentoring é onde a Pilar vai resgatando as palavras corretas para colocar naquele posicionamento. Eu faço uma análise estratégica de arquétipo. Né? O arquétipo nada mais é do que na mente da pessoa, o inconsciente, na hora que eu bato o olho em você e eu tenho uma compreensão de você muito antes de você abrir a boca. Então a gente faz uma análise de arquétipo e começa a reposicionar ela para que ela consiga fazer o quê? A venda. Por quê? Porque, imagina, eu estou num lugar incrível com vocês, vocês chegam aqui para mim, passa teu Instagram. Eu mostro o meu Instagram para você, mas o meu Instagram não tem uma comunicação clara. O que vai acontecer com você? Provavelmente você olhou ali uma vez, mas você não sentiu confiança, você não entendeu o que eu faço, você não me compra. Então, o posicionamento digital, ele é fundamental e inegociável. Porque você hoje não pode estar em todos os lugares, mas a sua rede social, ela pode aparecer para muitas pessoas. Então, eu digo que é um conjunto. Então, você trabalhada, bem posicionada e o seu digital coerente com quem você é. O digital, ele precisa ter muita autenticidade. Não é deixar de você. Só que, ao mesmo tempo, ele precisa ser intencional o tempo todo. Então, desde a foto que você posta, da maneira que você se comunica, as cores que você está usando, o branding que você está usando. Então, a gente faz todo esse contexto. Vamos falar a verdade, médico tem um problema sério. Primeiro, eles só trabalham. Então, eles ficam ou na clínica ou no plantão e não utilizam o digital. Só que quais são médicos que têm agenda cheia? Aqueles médicos que se posicionam de forma correta no digital. Então, eles vendem, eles trazem autoridade através do digital. Teve um caso de uma das nossas mentoreadas que ela é uma médica, trabalha com mulheres 40 a mais, na menopausa, né? E a comunicação dela era toda cor-de-rosa. Então ela é uma ginecologista, onde na percepção que ela estava vendendo, ela teria que não estava comunicando com as mulheres do 40 a mais. Tá? Até na época da construção desse Café Mentor, a gente trouxe. Você faz questão de ter essa cor, de trabalhar com esse arquétipo? Ela disse sim, então você vai ter que se posicionar de forma diferente. Como lembro que surgiu até uma das possibilidades, é uma ginecologista, então por que não trabalhar com adolescentes? Aquela menina mais delicada, aquela menina que tá... Não, mas não é. O que eu quero é 40 a mais, então você vai ter que se mudar completamente. Ela mudou completamente, ela... E por quê? Porque o que acontecia? Quando a gente batia o olho no Instagram dela, a comunicação dela rosa, inocente. Ela vendia pra quem? Se ela fosse uma excelente pediatra, eu comprava. Porque o inocente comunica com aquela mãe que não quer que seu filho se machuque. Só que uma mulher 40 a mais é uma mulher muito mais vivida, com vários desafios. Ela quer uma outra comunicação, de um acolhimento naquela fase que ela está vivendo. Então a gente tirou aquele rosa, a gente entrou com bordeaux, a gente trouxe elementos. Então a gente teve que fazer uma alteração no posicionamento dos arquétipos dela para ela cair. Vira o jogo. Eu já quero fazer parte do clube. Já Já tô assim, ó.
Eu também. Já tô até com vergonha de mostrar meu Instagram. Nada disso. Não é sobre isso. É aquilo. Essa construção. Primeiro ponto é olhar para tua história. Essa conexão. Como eu comentei. Quando se fala de conexão, primeiro se conecta com Deus, você, com a tua história, com o que te trouxe até aqui. E aí você começa a olhar de forma diferente. Aí flui. Porque não é sobre começar de novo. Do zero. Eu falo assim, desde sexta-feira, a nuvem entrou na minha cabeça assim de um jeito. Olha que Eu legal. falei assim, nossa, foi uma conexão de alma mesmo, porque, de verdade, eu falei que foi um chamado ali pra mim, parece que e eu não queria ir na Um sexta. despertar. E eu falei assim, não vou não. Eu cheguei até mais tarde, e foi um... E você já tá nesse processo. Você já tá nesse processo de trazer a sua identidade, de colocar toda a sua história e a sua personalidade, as coisas. Então, assim, encontrar com elas, eu acho que só vai fazer Acho que você foi- voar mais ainda. Eu falo que foi Deus que me pôs no caminho, porque eu fiquei 4 anos fora das redes sociais. Então, voltar agora, eu tenho muita vergonha, tipo assim, pra falar, pra me poder fazer vídeo. Então, foi uma coisa assim, muito de repente pra mim. Quando eu comecei a estudar terapias, coisas de PNL, coach, hipnose. Então, o chamado dentro de mim foi pra ajudar mulheres. Então, quando eu recebi o convite pra ir no clube de vocês, foi muito especial pra mim, vocês não têm noção. Foi uma coisa assim que Legal. Que foi bom. muita conexão mesmo. Só me botando inveja, que eu não pude ir. Falando disso, você falou assim que vai ter agora o terceiro aqui em Dubai. Exatamente. E vocês já têm data? Como é Ó, que a é? nossa ideia é no mês de outubro do ano que vem, a gente está aqui com a terceira edição, né? A gente vai estender, a diferença da próxima edição é que a gente vai trazer mais treinamentos e implementação ainda. Por quê? Porque cada vez a gente vai aumentando esse repertório para que as mulheres ainda cresçam cada vez mais. Então, desde de uma questão interna como externa, né? E novas conexões geradas aqui no mercado. E vamos supor, se alguém de Dubai querer fazer parte do clube, tem como fazer online? Como é que funciona isso? Tem. Esse processo do Elite da Performance, que vai acontecer agora no 3.0, ele é um processo de seleção. Então, o que a gente vai começar a fazer? A partir agora de janeiro de 2026, vai ser aberto as seleções para trazer essa nova turma para o Elite da Performance. E Dubai está extremamente convidada, as mulheres de Dubai extremamente convidadas para fazer parte dessa seleção. Então vai ter dentro das nossas redes sociais um movimento para que elas possam se inscrever e aí passar por uma seleção com a gente. Essa seleção nem é nosso time que faz, somos nós mesmos, para a gente entender o momento que ela está e aonde ela quer chegar. E aí essa imersão ela vai acontecer aqui em Dubai, possivelmente nessa data que a Domi falou, de outubro para novembro, tá? E a gente vai deixar isso claro lá nas redes sociais. Aí, meninas, vamos seguir já as meninas lá no Instagram delas e já vamos participar aqui com a gente do clube. Meninas, eu queria saber um pouquinho o que é Elite da Performance, o significado. O Elite da Performance é uma imersão que a gente faz de conexão internacional. Então, por exemplo, se você ainda não é membro do clube, você ainda não está no clube conosco, você pode participar dessa imersão durante esses dias para estar junto no convívio, onde a gente começa a desenvolver desde o teu posicionamento, desde as novas conexões, desde da questão de venda. Então, é um pouquinho do que o clube oferece, mas que você vai ter durante esses 7 dias que a gente vai Na estar prática, aqui. né? Na Prática. E a notícia boa é que o Elite da Performance ele acontece em Dubai, né? Então, para 2026, a gente vai abrir essa seleção dessas mulheres que são empresárias, que querem participar junto conosco. Então, vai começar agora, a partir de janeiro, já a abertura dessa seleção. E eu acredito que é um mix muito forte de emoções, de elevação de merecimento, de entender que aquilo que a gente pode despertar para chegar realmente no resultado que a gente quer. E sabe o que é legal também? É que o Performance Club, como ele acontece de maneira online, você não necessariamente precisa estar no Brasil para participar do clube. Vocês moram aqui, querem estar no clube, vocês acompanham todos os treinamentos online e quando a gente faz a imersão aqui do Elite, vocês já estão inclusos e vocês participam dela de forma intencional durante esse período. Então não tem problema, a gente tem clientes de vários locais do Brasil. Hoje a sede do Performance Club, ela se encontra em São Paulo, em Alphaville.
é onde a gente faz a maioria dos eventos presenciais. Mas a gente tem clientes já, né, do Brasil inteiro, de fora do Brasil. Então agora a gente quer ter também clientes aqui em Dubai para que a gente possa expandir ainda mais essa conexão. Inshallah. Amiga, eu acho que eu vou falar até. Vou falar sobre o que Fala, vai acontecer fala. agora, gente. Fala. Então, em primeira Já. mão, quem tiver Vai, no ó. Elite Cast vai saber em primeira mão sobre isso. E é até um orgulho, uma honra a gente poder falar isso agora aqui no podcast de vocês. Mas a gente está abrindo a nossa sede do Performance Club aqui em Dubai para 2026 e vai ser muito bacana ter mais esse convívio com as mulheres daqui, com as empresárias daqui. Eu acredito que só vai somar culturalmente, né? E também nos resultados. Então, assim, pra finalizar, a gente vai fazer um bate-volta rapidinho, tá? Que ele vai começar, ela vai falar, vai fazer uma pergunta e as meninas têm que responder com uma palavra. Meninas, um lugar pra vocês. Dubai. Ai, ok, Dubai. Abundância. Inovação. Prosperidade. Com certeza. Mulheres. Conexão. Amizade. Propósito. Performance Club. Resultado. Transformação. Posicionamento referência. E futuro. Criação. Execução. Dubai. Mais alguma, amiga? Não, it's okay. Tudo bem? Uhum. Então, meninas, muito obrigada. A gente agradece muito. Foi muito, A gente ficou muito feliz de vocês terem participado. E espero o ano que vem de novo. E na inauguração, né? Coisa para por vir. Como vai fazer pra ter você no Performance Club com a gente? Você. Já tá, ela já tá dentro. Ela já tá, você já entendeu. Com Já tô. certeza. Se precisar aí, a gente ajuda aí A vocês. gente viu muita. Aquele dia que eu conversei, eu vi. Essa mulher tem muita coisa pra Tem. entregar. Ela é maravilhosa. E você também. Também. Então, vocês estão unidas. Elas começaram duas lá, de repente a Nubia chega. Aqui também vocês já estão em duas. E essa força ela é muito importante. Amém. É. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. E, gente, segue a gente no Elite Cash, acompanha a gente, que a gente tem coisas muito legais ainda pra acontecer aí até o final do ano. Isso. É E- isso. E seguir as meninas lá e já cadastrar em janeiro, hein? É isso aí. Obrigada, meninas. Obrigada.